Peraí. É pra enfatizar. Você sabia que assistir um videoclipe depois de entender as referências dele aguça sua experiência em 87%? Eu vou deixar você falando assim, mano. Então, na verdade, esses dados eu acabei de inventar da minha cabeça, mas eu tenho certeza que tu vai assistir Bagdá com outros olhos depois disso que eu vou te falar. Como que nasce um videoclipe assim? Bora! Depois de 4 anos dentro do mercado do audiovisual, Bagdá foi a minha maior produção independente. E graças a uma equipe de mais de 20 pessoas que ajudaram a tirar isso do papel, a gente construiu esse universo. E esse clipe também conta com vários easter eggs. Bom, cada um faz a pixel que merece, né? E referências cinematográficas. Mas segura aí que depois eu falo disso. Então eu vou dar uma resumida. Bagdá se tornou um lema de vida pra mim e ela nasceu de uma forma super despretensiosa. Pra mim, o mais louco desse processo da música é que ele só foi tomar devido significado e proporção visceral, assim, quando a gente começou a se perguntar como que a gente ia contar essa história e, tipo, pensar sobre o visual dela, acabou literalmente pra mim abrindo o processo o qual eu tinha que passar por ela. Eu e o Luiz sentamos pra escrever o roteiro, era início de 2022, e a gente literalmente só conseguiu lançar esse projeto em julho de 2023. Eu passei por muita coisa ali que literalmente descreveu o que a gente acabou fazendo no videoclipe. Aí beleza, a gente começou a debater como que a gente pode começar a desenhar esse universo de Bagdá. Eu acho que é um clipe mais pra cima, acho que é uma coisa mais solar. Quero trazer também uma certa aridezes, não sei como é que fala. Aí a gente decidiu dividir o videoclipe em atos. E além de referências cinematográficas, a gente também tem toda uma roupagem mais fashionista já, junto com a Jimmy Candy, que abraçou o projeto, colocou essa identidade junto, assim. Cada ato tem um figurino diferente, e isso também nos ajudou a contar a história, né? Porque a gente tem ali uma direção de arte muito pensada, e o figurino tá completamente interligado nisso. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Sempre trazendo essa coisa de lugares distantes, lugares sem ninguém, mas não contentes. Eu queria que esses atos, eles significassem algo mais. E daí entrou uma pira que eu tinha há muito tempo atrás. Usar glifos de ações em alguma coisa. Pois é, tipo, há uns 8 anos atrás eu queria muito tatuar glifos, assim, usar eles pra alguma coisa, ou até colocar numa camiseta. Eu pensei, cara, um ótimo momento pra gente utilizar isso. E daí foi que a gente começou a construir essa ideia de ter uma evolução de consciência através desses glifos, colocando eles em cada ato. Foi que entrou essa ideia de colocar em bandeiras triangulares, que são bandeiras bem de acampamento, assim, que lembram essa vibe, e fincar ela nos lugares de cada ato. Porque daí isso traz aquela ideia, assim, de tipo assim, eu quero lembrar pelos lugares que eu passei, né? Tipo aquela história do feijãozinho de João e Maria. Daí a gente queria referenciar uma coisa assim. Aí beleza. No primeiro ato, a Dapper tá lá, simplesmente acorda, não sabe onde ela tá, mas a única coisa que ela sabe é que ela tem que ir pra algum lugar, porque ficar parada ali, sem fazer nada, não vai levar ela nada, né? Então, o que ela decide fazer? Super prudentemente, ela começa a pedir carona num lugar tão distante pra desconhecidos. E ela consegue. Bom, e daí a gente quis trazer um personagem que trouxesse essa ideia de pedra no caminho, assim, logo no início dessa jornada. Aí que entra o Bruce, que por mais que ele dê carona pra Dapper, em algum momento ele se irrita e ele expulsa a Dapper de lá. A Dapper, né, ela fala em terceira pessoa. Tudo certo, tudo certo. Segura aí sobre o Bruce que depois a gente entra mais a fundo nisso. E daí no final desse ato, ela finca uma bandeira no chão. E aquela bandeira significa o quê? Explorar. Então é aí que a gente começa a marcar essa evolução de consciência. É o nosso ponto de partida. Aí no ato seguinte, eu acordo de novo em outro lugar aleatório, mas já com essa ideia de tipo, não sabe onde tá, querida? Pois explore! Aí nesse ato a gente também quis trazer uma nostalgia, porque como a gente começou a explorar, pô, eu não queria estar naquele negócio totalmente sozinha, né? Então eu queria referenciar um negócio meio tipo, sabe aquele filme O Náufrago? Que ele tem a bola Wilson? Pois é. Daí a gente quis trazer o Plank, que é aquela referência do Dudu e Edu, que é aquela madeirinha super simpática, né? Meu amigo Plank, que tava ali na minha mochila, sendo um apoio emocional. Querido Plank, te amo, saudades. Aí, enfim, depois tô lá eu, dançando em cima de um carro, vendo o que eu vou fazer da vida, né? E mais pro final do ato, eu acabo fincando uma outra bandeira no chão, que tem o glifo de aprender, que é uma coisa processual, né, que vai acontecendo depois de você começar a explorar. Você acaba se instruindo sobre o seu redor e sobre esse autoconhecimento. Aí chegamos no terceiro ato, que ele é o mais árido. A gente quis transmitir uma introspecção maior nele, né? Ele traz essa coisa terrosa, essa coisa seca, essa coisa meio seco, meio molhado, meio terroso, essa separação, assim, né? Porque afinal, eu não vou deixar esse rio secar, por isso que ele não tá 100% seco. A gente colocou aquela água lá, tá ligado? Não, a gente foi lá de regaceira. Completamente alagada. É verdade. Luiz acabou, ó. Acabou de chegar aqui no meu ponto aqui. Luiz Henrique acabou de me lembrar. Essa foi, na verdade, a primeira cena que a gente foi gravar. Parte C da música. Aquela locação foi super na cagada que a gente conseguiu. Mas não pode falar cagada? Foda-se. Foi super sem querer que a gente acabou encontrando, porque a gente tinha um outro planejamento de gravar umas quadras antes ali. Só que, como a gente tava gravando em Arrozal, gente, que perrengue, tá? A gente descobriu que Arrozais, do jeito que você viu, se você vai visitar Arrozal, demora assim, ó, 5 minutos, tá? Depois esqueça o jeito que você viu aquele arrozal, tá? Ele some. Ele some, ele alaga, ele é retirado de lá.
E assim foi a boa parte da nossa gravação. Então a gente chegou na locação Pense, a gente chegou na primeira diária. Cadê a locação? Cadê a locazione? Inclusive a gente passou a locação porque a gente não sabia onde é que era mais. É verdade, tava tudo com os arroz crescidos. Isso, tava com muito arroz. Tava com muito arroz. Não tinha nada, e é verdade. foi, já tinha um monte Porque a gente queria aquela aguinha perfeita, espelho d'água, assim, e não tava mais assim. E daí, graças ao bom santo da produção que estava on the line naquele dia, a gente, umas quadras depois, achou aquela locação que inclusive era muito mais bonita do que a gente tinha planejado. E a gente acabou gravando e a gente falou, perfeito, esse aqui. E beleza, deu tudo certo. Bom, voltando um pouco, já dá pra ver que no início desse ato eu finco uma bandeira no chão. E esse glifo significa entender. E tem uma sacada que eu levo muito pros meus processos de vida. Quantas vezes a gente não diz que sabe de alguma coisa, mas no fundo a gente não trouxe pro nosso real entendimento dela. A gente meio que não integrou esse aprendizado pra todas as células do nosso corpo. Então a pira é quando você coloca em prática aquilo que você aprendeu, aí que você literalmente entende o que tá acontecendo. Parece meio óbvio, né? Mas quando você coloca isso em palavras, parece que tudo faz sentido. E olha que louco, a gente pode dar esse exemplo e traduzir esse ato pra várias coisas da nossa vida. Por exemplo, aprendi que tomar refri todos os dias da vida faz mal. Parei de tomar? Não. Então eu entendi mesmo? Não. Ah, aprendi que fulano é tóxico na minha vida. Tirei da minha vida? Não. Então eu entendi mesmo? Não. Viu como é importante a gente trazer isso pro nosso entendimento? Bagdá traz, ó, reflexões. Ah, e a gente acaba tendo também uma pequena cena no meio disso, que o Bruce, ele acaba meio que voltando pra si, né? Ele no início do clipe, ele foi meio desconfortado por alguém que tava literalmente curtindo a vida, né? E aquilo despertou algum gatilho nele que, sei lá, não foi legal e ele acabou expulsando ali a Dapper. E ele é justamente um personagem que é pra trazer essa situação de ser meio frustrado, de ter um sonho frustrado. E ele se encontra ali numa situação onde o carro dele quebrou, ele não tem nem mais pra onde fugir com a frustração dele. Aí ele dá uma voltada pra si. Voltei pra mim! Grande Marina Sena. E ele acaba se permitindo ali a tocar guitarra no meio do nada, como se nada houvesse. Ser feliz, né? Por mais que aquilo pudesse soar bobo antes pra ele. Bom, e do resto de história do Bruce, você pode inventar aí na sua cabeça o porquê que ele acabou se tornando essa pessoa frustrada e com medo de, sei lá, seguir os seus sonhos. Beleza! Agora vamos pro incrível, o inigualável e o libertador quarto ato. Para começo de conversa, a gente já chega arregaçando com uma bandeira deste tamanho, que significa o quê? Transcender. Então assim, a gente já vê que essa demora de fincação de bandeira, ela passa a ter uma periodicidade diferente, né? Lá no primeiro ato, ela foi lá pro final. Pro segundo, foi um pouquinho mais pro final. Pro terceiro, já foi ali um pouco mais no início. E no quarto, a gente já chega de transição. Então isso justamente também é para representar essa nossa evolução de demorar menos pros processos, sabe? Quanto mais você vai entendendo, aprendendo e passando pelos processos, você demora menos pra vivenciar eles, né? Pra essa chave virar. Então essa periodicidade na montagem também foi pensada, sabe? Pra transmitir isso. Bom, lembra que eu falei que o videoclipe tinha referências cinematográficas? Então, o filme que o Luiz, que é o diretor, quis trazer de referência foi Moonrise Kingdom. Não sei se alguém chegou a pegar essas referências, mas desde o mapa que foi aberto lá no início, ao meu look inteiro no terceiro ato ali, aquelas coisas na cabeça, a mala, enfim, é a estética do filme. E no quarto ato a gente trouxe muitos planos parecidos. Tem essa aqui, essa do binóculo que ficou linda, essa de longe também. Enfim, eu achei que o resultado ficou muito da hora. Bom, e pra explicar o porquê da bandeira do quarto ato ser maior, gigantesca, e por que eu tô carregando ela por aí e não finquei em nenhum lugar, é porque justamente a gente aprendeu tanto sobre os lugares que a gente esteve, que a gente passou. Eu tava procurando pessoas que estivessem na mesma pira, na mesma frequência, no mesmo estado que eu estava. Aquela bandeira transcender é como se eu estivesse procurando por um clubinho. Então eu acabo encontrando uma outra personagem no meio do caminho, que é a Suzy, que inclusive a gente quis colocar um pouquinho dela lá no início. A Suzy tá caminhando numa linha reta, que é como se ela estivesse indo para um norte e ela já soubesse onde ela queria ir. Só que em paralelo a isso, eu tava recém começando a minha jornada, ainda perdida, sabe? E no fim meio que é isso, a gente se encontra, a gente cria esse laço de irmandade, de você estar sintonizado com outra pessoa que tá na mesma fase de realização que você. E daí vocês metem o pé na estrada junto, não tem o que segurar, pra lá de Bagdá. Mas agora tendo essa direção e essa firmeza, depois de ter passado por essa longa jornada de se encontrar, sabe? Né? Então na evolução de consciência do clipe a gente saiu de completamente perdida, não sei pra onde eu vou explorar, vou entendendo meu caminho, vou aprendendo com meus erros, vou integrando todo esse conhecimento, vou passar e juntar isso adiante pra daí viver uma parada maior e conjunta. That's the point.
Olha que lindo! Mas peraí, vocês lembram que a Dapper deu uma viajada, né? Viajei. Será que ela viajou de verdade? Ou será que isso foi fruto da sua imaginação? Através de um líquido mágico. Inclusive, esse líquido mágico do videoclipe se chama People Wines, é maravilhoso. E na verdade, o que contém dentro desse líquido mágico tem tudo a ver com o nosso futuro. Não vou falar mais nada. Para a gravação. E bom, sejam finalmente muito bem-vindos ao universo de Bagdá. Ah, e lembrando que a sua experiência fica muito mais legal de assistir o videoclipe depois de saber de tudo isso. O link do clipe tá na minha bio ainda por tempo limitado. Beijos e a gente se encontra na próxima jornada. Viajei!